estão a fim de ler um quadrinho louco e muitíssimo original, vem comigo nesse vídeo de hoje então. Livro de hoje, Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada, do Ersin Karabulut. Foi lançado pela Comic Zone, então grande lançamento aí da Comic Zone, a editora do Thiago e do Ferrez, né, do canal Comic Zone. O Thiago falou que talvez seja o primeiro quadrinho turco publicado no Brasil. Acho que pode ser, não tenho lembranças de ter lido outro quadrinista turco. Esse livro aqui parece que foi um sucesso lá na pré-venda deles. Eles mandaram com bookplate, porque aqui tem uns ditadores aqui. Já vou falar um pouquinho mais disso. Tem um Trump aqui, um Putin, um Erdogan aqui, sobrevoando assim, uns caras meio infláveis. E aí ele fez um bookplate aqui do nosso ditadorzinho aqui, do nosso sargento pincel, sobrevoando aqui o Rio de Janeiro. Vamos lá. Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada, como vocês podem ler pelo título, é um livro de contos, ou seja, de histórias curtas, mas eles não são nada ordinários. São 13 contos, se eu não me engano, de histórias curtas, de 3 ou... Não, são 3, 4... São 15 contos, desculpa, falei errado. São contos assim de 3, 4 páginas, tá? Mas é com muita informação, muito balão neles, assim, tem muita coisa para ler, tá? Então vocês podem ver aqui que não é uma narrativa que se apoia tanto na imagem, é uma narrativa que depende muito de uma narração, né? E ilustra bastante coisa. Em que o Ersin Karabulut explora algumas, por meio às vezes de alegorias, né, e por meio de certa fantasia, algumas lacunas e algumas deficiências da nossa sociedade, né? Então ele fala muito aqui de solidão, de amor não correspondido, de carência, de política, de sociedade, de família, né? Então, por exemplo, tem aqui uma história que eu achei sensacional, assim, chama Beira da Morte, que é um vozinho assim morrendo assim na cama e a galera ali, todo mundo esperando ali para ele morrer, porque o cara tá todo caquético e tal. E ele fala assim, cara, eu quero me matricular, eu quero fazer engenharia. Deve ser, não, eu quero fazer medicina. Daí ele entra na faculdade de medicina, assim, tipo aos 90 e blau anos e tal. E ele fica todo garotão. E ele vai enterrando todo mundo da família, né? E ele tipo, se dá bem com a juventude e tal. E o bicho, não, ao contrário daquilo que é esperado dele, né? Ele não morre. Tem outro aqui de uma doença de pele, tipo um bicho geográfico, assim, só que o bicho geográfico fala com você, ele escreve letrinhas no teu corpo com feridinhas, assim, e você se corresponde com ele e tal, ou se corresponde com qualquer pessoa que estiver lendo. Tem coisas assim, tipo, fantásticas, né, meio fantasiosas, cômicas até às vezes. Alguém fez uma comparação com Black Mirror aqui. Acho que tem pouco a ver do Black Mirror, porque o Black Mirror explora muito mais o lado meio sombrio da tecnologia, e aqui não necessariamente é uma coisa que se passa no futuro, né? É só uma realidade alterada, tá? E aí nessas a gente, o Thiago estava me falando que ele foi convenceu o Ferrez a publicar isso aqui. Ele falou, cara, isso aqui é o Mutarelli turco. Eu falei, cara, olha, o Mutarelli turco já achei mais adequado, porque tem algumas coisas que eu consigo entender de paralelismo com o Mutarelli. Primeira coisa é que tem um certo gosto pelo bizarro, né? Uma certa inclinação ao fantasioso, né? O Mutarelli é mais místico, no caso, mas aqui existe uma fantasia perene no ar, assim, de uma realidade que se imagina, assim. Até me lembrei muito, assim, uns contos que eu escrevia quando eu tinha 19, 20 anos, assim, que eu queria escrever uns contos malucos. E eu escrevi um livro uma vez, eu já te falei isso pra você, eu escrevi um livro uma vez de contos, que eu nunca publiquei, ainda bem que eu nunca publiquei, assim, porque só tinha uns contos meio nada a ver, assim. Mas eram umas paradas assim, tipo, era um conto, assim, tipo,
Ah, eu tinha 19 anos, né, galera? Pô, foi mal. Mas eram uns contos assim, tipo, era um semáforo, que ele era um semáforo ressentido, porque ele nunca tinha visto uma buceta na vida, daí ele ficava tentando mudar de sinal, assim, quando as pessoas estavam atravessando, pra ver se elas morriam atropeladas e tal. E umas coisas assim, nesse nível, acho que tá mais ou menos assim. Ah, tem do entregador ali que desenvolve uma relação de carência aqui no livro, né? Que eu tô voltando a falar do Ersin Karabulut. Desenvolve uma relação de carência com uma cliente, né? Para que ele entregue comida e tal. Então tem um pouco disso, assim, do Mutarelli, né? Um pouco de bizarro, morte, sexo. Isso aqui é muito do universo do Mutarelli. Além disso, eu li aqui na aula sobre o autor, é que o Ersin Karabulut, ele fundou em 2007 a Uykusuz, uma das revistas semanais de humor de maior prestígio na Turquia. Então, assim, a gente sabe que ele tem, pelo menos, se não um background, mas ele tem uma certa inclinação ao humor. E os traços dele são. Eles são bem tipo mutarelescos no sentido de que eles são fora de proporção, no sentido de ressaltar o bizarro do corpo humano, de ressaltar o horrendo, né? E tem, assim, ele é tudo colorido, né, como vocês podem ver, e tem uma coisa meio de revista média, assim, também, né, essa questão meio caricatural. Eu achei demais os desenhos dele, os personagens que ele compõe, principalmente porque isso, aí a gente vê, assim, como é que é a distância cultural e como a gente não tem muito acesso a isso. Os caras aqui que ele desenha, as mulheres e tudo, tem cara de turco, né? Tem cara de turco. Não o turco que você está acostumado a ver assim, na indústria, mas assim, o turco, você vai, né? Você conhece os turcos assim, tipo, ou você vai pra Turquia e anda, ou você conhece turcos normais, pra fora daquele padrão midiático que foi vendido, cara de bigode, mal encarado, de barretezinho, etc. Não é esse turco que eu tô falando. Os turcos normais, os turcos do dia a dia da Turquia, o cara explora mesmo a cara deles. Eu acho que isso é muito legal. Assim, você, como artista, você desenha o seu povo, né, com os traços característicos, sempre distorcendo aqui, no caso desse Encarabuluti, para o bizarro, enfim. Então eu achei tudo muito bom. Quer ver? Deixa eu achar um cara aqui que eu achei extremamente turco. Extremamente turco é ótimo, né? Bom, aqui, por exemplo, aqui tem um pai aqui que, né, claramente um turco mais clássico. Mas vamos lá, se você pega aqui esse cara aqui eu achei um dos mais turcos, cara. Um dos mais turcos é foda, um dos caras com mais cara de turco. Esse brodinho aqui, deixa eu chegar aqui perto pra ver se o Murilo consegue ver. Tá vendo? Isso aqui é um turco do dia a dia, cara. Isso aqui, né? É um turco com cara de turco. Né? Murilo, você teve na Turquia, você não vê esse cara? Você já viu uns 15 caras desse aqui na Turquia, né? Enfim. Então achei legal, assim, porque ao mesmo tempo que ele tem essa propensão para o humor, tem essa cor local do quadrinho dele, mesmo que sejam quadrinhos que falem de coisas extremamente fantasiosas, ele está colocando aqui o DNAzinho da origem dele, enfim. E isso eu acho super bacana. Por fim, cara, assim, são histórias assim muito divertidas, mas tem muita leitura, tá? Não é um livro que se você lê assim exatamente muito rápido, mas dá para você encarar num dia que você esteja mais inspirado, né? Esse negócio aqui dos ditadores voando, né? Que teve o book plate ali do Bolso Bosta sobrevoando o Rio de Janeiro, é por causa desse primeiro conto aqui que chama Virtude dos Espantalhos, que é sobre uma sociedade completamente sitiada, e daí um cara descobre que é toda uma farsa, assim, né? A polícia de borracha, os ditadores estão sobrevoando, e é tudo são tudo espantalhos feitos para manter a galera na linha, né? Porque se a galera perceber, acaba a mágica, a galera se revolta e etc. Mas bom, acho que, né, entreguei já muito do livro. Acho que vale muito a pena a resenha. Tem esse segundo conto aqui que é 309, que eu achei uma parada bem heavy metal, assim. Lembra do desenho heavy metal, né? Um desenho meio espacial, meio futurista e tal. Mas sempre mantém aqui alguns tons muito pesados de autocracia, de repressão, de ditadura, coisa que a Turquia tem visto aí nos seus anos recentes, né? O Erdogan, eu não sei como é que fala, assim, porque
é um G com um pontinho, né? É difícil falar essas porra. O alfabeto turco é bizarro. Não me pretendo saber falar turco, mas enfim, você sabe que o cara tem ali. Tem tentado se manter no poder por uma série de subterfúgios meio mesquinhos. E eu acho que o Ersin Karabulut coloca isso de uma maneira alegórica, mas a gente consegue entender em todos os contos, né, em todas por mais fantasiosos, por mais esdrúxulos, por mais absurdos que sejam os pressupostos dados por ele na história, você consegue entender do que ele está falando. Isso é uma coisa que eu acho fenomenal. É o cara que consegue ser alegórico, criar uma história que é divertida por si só, mas que ao mesmo tempo consegue ir além, consegue propor uma outra coisa, consegue realizar uma alegoria e uma discussão com as coisas que até são recentes, são do presente, né? Então achei um livro muito bem sucedido. Acho que esse aqui é um dos livros mais legais que a Comic Zone já lançou, se não o mais legal. Pelo menos até agora, acho que foi o que eu mais gostei. Achei muito, muito bom mesmo. Então, mais uma vez, aí, cara, parabéns aí pro Thiago e pro Ferrez, trabalho de qualidade mesmo. Tá bem massa. E é isso, cara. Não tenho mais nada para falar sobre o livro aqui por enquanto. O Thiago falou aqui que Os Contos Ordinários da Sociedade Designada foi originalmente publicado em fevereiro de 2018 pela editora francesa Fluide Glacial, que é uma revista dessas grossas acho que tem. Ele publicava essas historinhas de 3, 4 páginas e tal. Então dá para você entender que isso aqui é uma leitura serial. Eu não vou dizer folhetinesca, porque o folhetim você entende que tem uma continuidade, mas é periódico, né? Então são histórias que você pode ler separadamente, dando um bom tempo entre elas, mas pode pegar um dia mais inspirado e ler, tá bom? Então, cara, tá aqui, né? Grande lançamento da Comic Zone, Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada, do Ersin Karabulut, quadrinista turco, da maior qualidade. O cara que eu falei que é turco tá aqui na contracapa. O cara que eu falei que é turco, são todos turcos, obviamente. Mas enfim. Já leram, né? Quem já deve ter lido aí, enfim, fale e comente o que vocês acharam. E é isso, galera. Se inscreva no canal, dá aquele joinha pra gente no Catarse. Deixa um joinha aqui no vídeo também, comenta o que vocês quiserem. Um abraço e tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I? Think not, blame.